Fala, seus ricos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui tá tudo bem também. E como você já deve saber, a taxa Selic subiu de 11,25% para 12,25% e isso tem diversas implicações nos nossos investimentos. E muitos de vocês, nesses momentos, me perguntam qual investimento é melhor, pré-fixado de X taxa de rentabilidade ou um pós-fixado de X taxa de rentabilidade, ou um IPCA mais 7 ou um pré-fixado de 14%. E a fim de responder para você isso de forma um pouco mais objetiva, eu decidi trazer esse conteúdo aqui para explicar que, nesse cenário, qual seria o melhor título para se investir, qual investimento te ofereceria a melhor relação de risco e retorno nesse momento, não só considerando a rentabilidade, mas sim o tipo de investimento, porque alguns investimentos específicos são melhores em certos momentos da economia e outros são piores em certos momentos da economia. E a fim de esclarecer isso para você, eu decidi criar esse conteúdo aqui para explicar isso de maneira um pouco mais didática. E para você que já sabe que esse conteúdo vai ser bom, eu peço que você deixe o seu gostei aqui embaixo, que isso me ajuda a continuar com o meu trabalho. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para você sempre ser notificado quando saírem vídeos novos, beleza? E uma informação importante é que eu tenho um grupo de comunicados no WhatsApp, é um grupo totalmente gratuito. Você vem aqui embaixo na descrição do vídeo, clica lá e acessa esse grupo. Basicamente nele eu solto notícias, comunicados, informações relevantes sobre renda fixa. Essa semana mesmo eu soltei um áudio de mais de 5 minutos falando sobre o cenário econômico que nós temos agora, o que seria mais interessante de se investir, e por conta disso eu decidi trazer esse conteúdo aqui. Então lá nesse grupo muitas vezes você recebe informações não apenas complementares, mas também assuntos que se tornam tema de vídeo posteriormente. Então isso é bem interessante. E aqui basicamente eu pretendo responder a dúvida de onde investir agora, o que seria mais interessante para você investir agora, se seria um pré-fixado, um título híbrido IPCA+, ou um pós-fixado. Para isso eu irei utilizar uma imagem que eu criei aqui basicamente no Canva, né, que é bem simples e que explica os tipos de investimentos. Basicamente o que nós temos é 3 modalidades de investimentos, se é que podemos dizer assim. São os pós-fixados, são os pré-fixados e são os títulos híbridos, IPCA mais uma taxa. Vamos começar então pelos pré-fixados. O que é um título pré-fixado? Se a gente puxa aqui, por exemplo, os títulos pré-fixados são aqueles investimentos com taxa de rentabilidade conhecida no momento do investimento, então você já sabe qual é a taxa de rentabilidade. Ah, mas em todos os títulos você tem isso. Não necessariamente. Você vai entender por quê. Você sabe exatamente quanto será a sua rentabilidade no vencimento. Isso você não sabe nos outros títulos. Quando você pega um IPCA+, você tem um índice que varia ao decorrer do tempo, que é o IPCA. Quando você pega um pós-fixado, você tem um índice, um indexador que varia ao longo do tempo, que é o CDI. Já no pré-fixado você não tem isso. Ou seja, você sabe de antemão quanto o seu dinheiro irá se tornar no vencimento da aplicação. Então, basicamente, você sabe que pegando um título pré-fixado de 10%, você vai ter 10% de retorno ao ano até o vencimento da aplicação e muitas vezes você sabe exatamente qual vai ser o valor, inclusive os centavos que você vai receber lá no final. Isso não significa que esse título seja de fato previsível, porque você não sabe qual vai ser a sua rentabilidade real. Quando falamos de investimentos, existem 2 rentabilidades, a nominal e a real. A rentabilidade nominal é aquela que está no investimento, é a rentabilidade no nome, e a rentabilidade real é o quanto de fato o seu dinheiro cresceu em poder de compra. Dependendo do investimento que você fizer, pode ser que na verdade você perca dinheiro. Se você pegou um pré-fixado de 10% e vamos imaginar que seja 10% líquido de imposto para um ano, e aí a inflação nesse ano fica em 12%, na verdade você perdeu o poder de compra. Você teve uma rentabilidade real negativa. Então aqui você sabe de antemão qual é a sua rentabilidade, mas somente de forma nominal. Como você consegue ver aqui, eu coloquei alguns exemplos. São taxas fictícias, não necessariamente você encontra, mas nesse momento tem várias instituições que disponibilizam taxas muito parecidas com essas. Então aqui nós temos um CDB de 15% ao ano, você tem aí uma LCI ou LCA de 12,5% ao ano e tesouro pré-fixado de 14% ao ano. Então aqui são vários investimentos diferentes que te oferecem esse mesmo formato de rentabilidade, que seria uma taxa pré-fixada. Agora, sobre os títulos pós-fixados, aqueles atrelados ao CDI, o que nós temos para falar sobre esse tipo de investimento? Nesse investimento, a sua rentabilidade depende da taxa CDI. A taxa CDI, se você quiser entender um pouquinho mais como ela é calculada, como ela é formada ali, vem nesse card aqui em cima, que é um vídeo que eu explico detalhadamente o funcionamento da taxa DI ou taxa CDI e também da
a taxa Selic, né? Como que elas são precificadas. E basicamente o CDI é um índice que anda lado a lado com a taxa Selic. Normalmente a taxa CDI fica sempre 0,1 pontos percentuais abaixo da taxa Selic. Então ela anda junto com a Selic. Se a Selic sobe, a taxa CDI sobe. Se a Selic cai, a taxa CDI cai. Nesse caso, se a taxa básica de juros da economia subir, você tem essa correção na sua rentabilidade, e se ela diminuir, você terá uma redução na sua rentabilidade também. Em tese, esse título te protege da inflação. Eu coloquei esse argumento aqui de em tese esse título te protege da inflação por conta do seguinte: qual que é o principal intuito do Banco Central ao mexer na taxa de juros? Qual que é o principal problema que ele precisa resolver? A inflação descontrolada. Ele precisa resolver esse problema, ele precisa manter a inflação sob controle. Essa é a única demanda que o Banco Central tem de verdade, esse é o único propósito dele. E para isso ele utiliza como instrumento de política monetária a taxa Selic. Então quando a inflação começa a ficar descontrolada, a economia está muito aquecida, né? A inflação começa a subir, o Banco Central vai lá e sobe a taxa Selic. Quando isso acontece, você tem essa correção no seu dinheiro porque o CDI anda lado a lado ali, né? Anda junto com a taxa Selic. Então, em tese, você sempre vai estar ganhando da subida de preços, ganhando desse índice inflacionário, que geralmente é o IPCA. Então, isso daqui é bem interessante. Nos títulos pós-fixados, o formato de rentabilidade é esse daqui: 100% do CDI, 93% do CDI, Tesouro Selic, aí aqui renderia mais ou menos 100% do CDI também. Eu coloquei o CDB, coloquei uma LCI ou LCA, coloquei o Tesouro Selic. O que difere aqui nesses investimentos é o risco que você vai correr neles. Um CDB, uma LCI, LCA tem mais risco do que o Tesouro Selic, porque no Tesouro Selic você basicamente está emprestando dinheiro para o órgão que tem a máquina de imprimir dinheiro, que é o próprio governo. E a LCI e LCA eu coloquei com uma taxa inferior porque são investimentos isentos de imposto de renda. Então, basicamente, eles rendem mais no fim das contas. Então esse é o formato de rentabilidade que você tem aqui. Em tese você tem uma correção da inflação, então é um título que já te protege em certos cenários. E nós temos um outro investimento aqui, que é o título híbrido, o título IPCA+. Como que funciona esse título, né? Basicamente, os investimentos híbridos IPCA+, são conhecidos por manterem o seu poder de compra, manterem o poder de compra do investidor por meio do índice que geralmente é o IPCA. Pode ser o IGPM também, mas hoje em dia não é tão comum títulos pagando IGPM+, mas sim IPCA+. E investindo aqui, você não sabe quanto o seu dinheiro irá se tornar no vencimento, mas sabe que seu dinheiro será corrigido pela inflação, garantindo assim um retorno real acima da inflação. Lembra que eu falei da rentabilidade nominal e da rentabilidade real? No título pré-fixado você tem o risco inflacionário, o risco da inflação subir, o seu título acabar pagando uma rentabilidade nominal baixa, inferior, e assim você ter até mesmo uma rentabilidade real negativa. No título híbrido, IPCA+, não é possível que isso aconteça, porque o título híbrido, como o próprio nome já diz, ele é híbrido, ele tem uma taxa fixa e mais o IPCA. Então ele tem uma taxa fixa mais uma taxa variável. A taxa de IPCA é a subida de preços, então você está protegido dessa taxa. Se a inflação for 0% no ano, você vai ter 0% mais a taxa fixa, que não vai mudar. Se a inflação for 10%, você vai ter 10% mais a taxa fixa, que também não ia mudar. Então se você tem um IPCA mais 7, a inflação foi de 3% no ano, vai ser 7 mais 3, algo mais ou menos nesse sentido, fazendo uma conta de padaria. Se você tiver uma inflação de 10, vai ser 10 mais 7. Então você teria essa correção do mesmo jeito. Se a inflação dispara e vai para 20%, vai ser 20 mais 7. Então assim você teria uma correção garantindo um retorno acima da inflação. E sobre a rentabilidade do título, seria basicamente isso que você está vendo aqui e que você que já me acompanha há mais tempo está cansado de saber. CDB IPCA mais 7,5% ao ano, LCI ou LCA IPCA mais 5% ao ano, Tesouro IPCA mais 6,5% ao ano, também são taxas fictícias. Então nós temos basicamente esses três tipos de investimentos, os pré-fixados, pós-fixados, que são os títulos atrelados ao CDI, e os títulos híbridos, IPCA+. E dentre todos eles existe um risco maior em se investir em um do que em outro. Aqui eu coloquei algumas cores que já indicam isso. O título IPCA, que te garante um retorno real, um retorno acima da inflação, é um título bem mais seguro, porque nesse caso você tem a proteção contra a inflação, que no Brasil sempre foi um problema. A inflação no Brasil ela sempre foi mais ou menos descontrolada. Aqui você tem o pós-fixado que em tese te protege da inflação, mas já teve momentos onde a inflação subiu acima da própria taxa Selic, então nesse caso você estaria perdendo, enquanto no título IPCA você não estaria perdendo absolutamente
absolutamente nada. Então ele te protege, mas não te dá o mesmo fator de proteção. Já o título pré-fixado, para prazos mais distantes, é bem mais arriscado. Se você pega um pré-fixado de 5 anos e a inflação dispara durante 2 desses anos aí, a sua rentabilidade talvez seria inferior a um título com liquidez diária que você poderia ter pego. Então, na minha percepção, esse é um título bem mais arriscado. Agora, para curto prazo, talvez até seria um título interessante. Porém, não em todos os momentos. Existem momentos de você investir em pós-fixado e existem momentos de você investir em pré-fixado. No momento que nós estamos vivendo agora, que é um momento de subida de juros, onde para as próximas 2 reuniões, até março ali, né, janeiro e março, que são as 2 reuniões do Copom que vai ter no ano de 2025, as primeiras, você vai ter uma subida de pelo menos 1 ponto percentual na taxa Selic, ou seja, a taxa Selic projetada agora para o início do ano já vai para 14,25%. Nesse cenário de subida de juros, não é inteligente você fazer investimento pré-fixado, porque aí você iria pré-fixar uma taxa e os próprios títulos com liquidez diária iriam subir as suas rentabilidades. E daqui 3 meses, por exemplo, lá em março, pode ser que os pré-fixados que estiverem sendo emitidos nesse momento estejam com taxas ainda maiores. Então esse não é o momento de você investir em pré-fixado. O momento agora seria o investimento pós-fixado e talvez até o investimento IPCA para você ter um pouco mais de proteção, porque a inflação sempre é um risco quando falamos do Brasil. Se nós olharmos aqui o Boletim Focus, que inclusive foi liberado agora no dia 16, esse é o último Boletim Focus que eu tenho acesso, basicamente o que nós temos aqui de informação é que para 2024 agora, já estamos no finalzinho do ano, a expectativa de inflação está na casa dos quase 5%, temos aqui a taxa Selic que vai fechar o ano no patamar atual de 12,25%, e temos aqui para 2025 algumas projeções. Uma inflação que subiu bastante nas últimas semanas, saindo aí da casa dos 4% para 4,60%. Lembrando que as expectativas sempre são revisadas semanalmente, então pode ser que isso daqui suba ainda mais, pode ser que diminua, é algo que varia bastante. E algumas semanas atrás nós tínhamos uma expectativa de Selic fechando 2025 em 12%, sendo que agora a expectativa é a Selic fechar 2025 em 14%. E pode ser que essa expectativa suba ainda mais. Já para 2026, 2027 são perspectivas um pouco mais incertas, quanto maior o prazo, mais incerteza existe, mas aqui já existe uma projeção de Selic mais alta também. Então, basicamente, esses recentes acontecimentos de risco fiscal, mais gasto público, menos arrecadação, geraram uma percepção de risco maior para os investidores lá na frente e, consequentemente, uma taxa de juros mais alta. E até pouco tempo atrás, no Boletim Focus do mês de novembro aqui, né, como você consegue ver, o dia 22 de novembro, esse Boletim Focus, nós tínhamos uma expectativa de Selic fechando 2024 em 11,75, seria apenas meio ponto percentual de alta nessa última reunião, mas pouquíssimo tempo antes, com o pronunciamento do nosso ministro da Economia, falando que não iria mais cortar gastos, mas sim reduzir a arrecadação e continuar os gastos do mesmo jeito, nós tivemos um aumento de 1 ponto percentual na Selic. E para 2025 era esperado aqui, era projetado 12,25, agora é projetado 14%. Então nós vivemos hoje um período de muita instabilidade, taxas de rentabilidade que nós não víamos desde 2016, se você pega os títulos do Tesouro Direto, são taxas que nós não víamos desde 2016, em um período de extrema crise aqui no Brasil. Então o momento agora é um momento de títulos pós-fixados, não de títulos pré-fixados. Títulos pré-fixados você investe quando a taxa Selic já chegou no seu patamar mais alto e agora daqui para frente é queda. Então nesse caso faz sentido você pegar um pré-fixado porque você vai pré-fixar uma taxa alta e aí a taxa Selic na verdade está caindo, então você consegue esse ágio, essa diferença positiva. Nesse momento agora de subida de Selic, se você prefixa um título agora, a Selic vai subir e você vai ter um título com deságio, um título com perda em relação a outros títulos. Então não faz sentido nenhum. Agora, sempre que falamos de investimento de renda fixa, o ideal é você considerar a diversificação de investimentos. Eu, particularmente, invisto tanto em pós-fixados, pré-fixados e híbridos, mas tem algum tempo que eu não pego títulos pré-fixados. E atualmente, considerando esses títulos pós-fixados e IPCA+, nós temos alguns investimentos bem interessantes no banco da Ecoval, que é um banco que eu particularmente utilizo há bastante tempo, aí já tem mais ou menos uns 2 anos e meio que eu invisto pelo banco da Ecoval, e nele você tem um CDB de liquidez diária rendendo 110% do CDI com aplicação mínima de R$1.000, vencimento em 3 anos, então é um título que vai pagar o mínimo de imposto possível lá no vencimento, com aplicação mínima de R$1.000. Esse título tende a se beneficiar dessa subida de juros porque é um título pós-fixado e rende 110% do CDI, que é mais do que o Tesouro Selic, é mais do que vários outros investimentos que nós temos aí no mercado. E de investimento IPCA+, nós temos também no banco da Ecoval alguns investimentos bem interessantes. Temos um CDB IPCA mais 8,31% nesse momento que eu estou gravando esse vídeo agora, para 2 anos com aplicação mínima de R$1.000 e carência somente no vencimento.
vencimento, você só pode resgatar o seu dinheiro no vencimento. Já o outro CDB seria com liquidez diária, o pós-fixado. E temos também um outro CDB IPCA mais 8,20% para 3 anos, que seria um prazo bem interessante, é uma taxa bem interessante, aplicação mínima de R$1.000 e resgate também somente no vencimento. Existem várias outras instituições por onde você poderia investir, mas eu particularmente utilizo o banco da Ecoval para as minhas aplicações de renda fixa, porque ele, historicamente falando, tem algumas das melhores aplicações de renda fixa do mercado. Além de você não pagar nada para abertura de conta, nem para manter a conta aberta, e nem para investir, e nem para resgatar o dinheiro do investimento. Além disso, é um banco com uma excelente saúde financeira e ainda te dá um incentivo para você que não é um cliente do banco da Ecoval e quer abrir a sua conta para aproveitar algumas das oportunidades de investimentos, ele te dá R$150 de presente ou R$100 de presente se você cumprir algumas regrinhas. Basicamente, aqui embaixo na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, tem um código de convite, que é o meu código de convite. Se você abrir conta com esse código, que é o código mais rico, e investir em até 90 dias R$10.000 ou mais em qualquer aplicação e permanecer por 90 dias, você recebe um presente do banco. Se o investimento for feito ainda nesse ano de 2024, até o dia 31 de dezembro, você recebe R$150 de presente depois desses 90 dias. E se você investir a partir de 1º de janeiro em qualquer investimento e cumprir as mesmas regrinhas, você vai receber R$100 de presente do banco. Isso é um incentivo que ele te dá, então além da excelente rentabilidade, você ainda recebe esse presente em dinheiro do banco. E todos esses investimentos que eu mostrei aqui, o CDB de liquidez diária e os 2 CDBs IPCA+, são válidos para essa campanha, caso você tenha interesse. E basicamente nesse vídeo eu queria mostrar para você quais são os melhores investimentos para esse cenário de Selic subindo agora, onde que você poderia investir e onde você não deveria investir nesse momento, que seriam os títulos pré-fixados. Se você achou que esse vídeo foi útil de alguma forma, já deixa o seu gostei, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com algum amigo, algum parente, alguma pessoa que precisa dessas informações. Vem aqui embaixo na descrição do vídeo e entre no nosso grupo de comunicados, nosso grupo gratuito do WhatsApp. Com isso eu me despeço e nos vemos no próximo vídeo.